Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula do nosso módulo de Estatística Básica e a aula de hoje, intitulada Lei dos Grandes Números e Variância. O objetivo dessa aula é explicar o conceito da Lei dos Grandes Números e como ela se aplica diretamente às apostas esportivas. Além disso, discutiremos a relação entre variância e a consistência dos resultados de apostas a longo prazo. Faremos uma análise prática de como essas ideias influenciam o desempenho em estratégias de apostas, utilizando simulações para demonstrar o efeito da repetição de apostas no longo prazo. Para a gente começar, vamos à seguinte questão. O que é a lei dos grandes números e como a gente pode aplicar ela nas apostas? A lei dos grandes números, a LGN, é um princípio fundamental da estatística, que afirma que, conforme o número de tentativas de um experimento aumenta, a média dos resultados observados tende a se aproximar da média teórica ou esperada. Em termos simples, quanto mais vezes repetimos uma aposta, mais perto estaremos do retorno esperado dessa aposta, independente de oscilações de curto prazo. A LGN afirma que, se repetimos um experimento aleatório um grande número de vezes, a média dos resultados obtidos tende a se aproximar da média esperada ou da probabilidade teórica. Então, essa fórmula aqui, limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre m sobre o somatório dos resultados observados, tende a média. Né? N é o número de tentativas, μ é o valor esperado, ou a média teórica, e xi é os resultados observados. Então, aqui eu estou fazendo a soma dos resultados observados. Nas apostas esportivas, a LGN significa que, embora possamos experimentar grandes flutuações no curto prazo, como vitórias e derrotas inesperadas, à medida que o número de apostas aumenta, o resultado tende a refletir a probabilidade esperada. Se a estratégia de apostas tem valor esperado positivo, ela será lucrativa no longo prazo, mesmo que haja perdas temporárias no curto prazo. Por exemplo, suponha que você aposte em um time que tem uma chance real de 60% de vencer e ele está com uma odd 2. Embora o resultado de cada aposta individual possa variar, ganho ou perda, a longo prazo os ganhos se alinharão com a expectativa de 60% de vitória. Nosso próximo ponto vai ser a relação entre a variância e consistência nas nossas estratégias de apostas. Vamos falar um pouquinho sobre o papel da variância. A variância é uma medida de dispersão que quantifica o quanto os resultados individuais de um conjunto de dados variam em relação à média. Em apostas esportivas, a variância reflete a volatilidade nos retornos das apostas. A variância afeta diretamente a consistência de uma estratégia de apostas, especialmente no curto prazo. Então, essa aqui é a nossa fórmula da variância, né, onde x e y são os resultados individuais, o ni é a média dos resultados e o n é o número de observações. Quando a gente tem uma estratégia com alta variância, significa que a gente tem grandes flutuações nos resultados das apostas. Apostadores podem experimentar longas sequências de vitórias seguidas de grandes perdas, tornando o desempenho de curto prazo imprevisível. Já uma estratégia com baixa variância é mais consistente, com menos oscilações nos resultados. A probabilidade de grandes flutuações é menor e os retornos são mais estáveis. Então, embora a variância possa causar grandes oscilações no curto prazo, a LGN, a Lei dos Grandes Números, garante que, à medida que o número de apostas aumenta, a variância terá um impacto menor no resultado final. Mesmo que a gente tenha períodos de alta variância, períodos com baixa variância, o desempenho médio tende a convergir para um valor esperado à medida que mais apostas são feitas.
No entanto, a variância afeta o caminho até esse resultado de longo prazo. Uma alta variância significa uma jornada mais volátil, enquanto uma baixa variância oferece uma transição mais suave. Para a gente ilustrar a lei dos grandes números e o impacto da variância, vamos simular apostas repetidas e observar como os resultados se comportam ao longo do tempo. Usaremos um cenário em que a probabilidade de vitória é de 60%, com uma odd 2. A simulação vai nos ajudar a visualizar a convergência dos resultados à medida que o número de apostas aumenta. Vamos lá, vamos começar importando as nossas bibliotecas, que vai ser o NumPy e o Matplotlib. Depois eu vou definir os parâmetros das nossas apostas. Então, a probabilidade de vitória eu vou colocar como sendo 60%, uma odd 2, ou seja, eu tenho uma vantagem aqui, tendo em vista que a probabilidade implícita é 0,5. Vamos simular 1.000 apostas com um valor de R$100 em cada. Então, esses são os nossos parâmetros. Vou simular uma distribuição binomial, onde eu vou colocar 1 para vitória e 0 para não vitória, né? Ou seja, 1 para green, 0 para red. Então, vou criar uma variável chamada resultados, vou chamar o random binomial do NumPy, e aí vou colocar 1 para vitória e 0 para derrota. Então, vamos executar. O nosso lucro, né? O nosso lucro vai ser baseado nos resultados. Se o resultado for 1, a gente vai ter que o nosso lucro vai ser a odd vezes o valor da aposta menos a aposta. E aí, com o lucro sendo 1, esse termo aqui vai dar 0, não vai influenciar. Se for 0, né, ou seja, se o meu resultado for 0, então esse termo aqui vai se embora, ou seja, eu não tenho lucro, e eu vou ter apenas o red, que vai ser menos o valor da aposta. Então, executando essa célula, aqui eu vou usar o NumPy para fazer a soma acumulada do lucro. E aqui eu vou botar a simulação da nossa lei dos grandes números. Então, no eixo X, vou colocar o número de apostas e no eixo Y, o saldo acumulado. Então, está aqui o nosso gráfico. Ou seja, se a casa de aposta me oferece uma odd 2, onde a probabilidade real é 0,6, né, 60%, esse é o nosso resultado no longo prazo, independente de ter momentos onde a gente tenha lucros pequenos, prejuízos. No longo prazo, a gente sempre vai tender a ter um excelente resultado. Porém, se a probabilidade real for menor do que a probabilidade implícita, olhem o que acontece com o nosso resultado. Esse é o resultado se você faz entradas com o valor esperado negativo, tá certo? Então, vamos colocar aqui 6 novamente, ó. Com o valor esperado negativo, deu menos R$22.200. Com o valor esperado positivo, né, que seria a probabilidade real maior do que a probabilidade implícita, a gente tinha um lucro de R$24.800. A gente ainda pode fazer, né, colocar aqui uma probabilidade 5, que é exatamente igual à probabilidade implícita, e verificar qual é o resultado que a gente vai obter. Aqui a gente ainda teve um resultado positivo. Se a gente executar de novo com as mesmas configurações, esses R$5.000 de lucro provavelmente não vai se repetir. Tá aqui, ó, ficamos com menos 800. Então, notem que se a gente tiver simplesmente a probabilidade de empate, não é vantajoso a gente ter a nossa estratégia do que quando a gente tem uma vantagem considerável. Então, observando os resultados dessa simulação, a gente vê que, embora haja flutuações significativas, né, nos saldos das apostas, né, à medida que o número de apostas aumenta, o saldo acumulado começa a se estabilizar e vai aumentando, né? Então, isso ilustra a lei dos grandes números em ação. Quanto mais apostas a gente fizer, mais o resultado se aproxima do valor esperado. Mesmo com uma estratégia de valor esperado positivo, né, como você pode ver aqui nessa simulação,
a variância pode causar grandes oscilações no curto prazo. Isso significa que é possível passar por longos períodos de perda antes de finalmente alcançar os ganhos do longo prazo previsto, pela lei dos grandes números. Então, nessa aula, a gente explorou a lei dos grandes números e como ela afeta o desempenho a longo prazo nas apostas esportivas. A lei dos grandes números garante que, à medida que o número de apostas aumenta, os resultados tendem a se alinhar com o valor esperado. A gente também viu o papel da variância nas estratégias das apostas, destacando como ela influencia a consistência dos resultados, especialmente no curto prazo. Embora a variância possa gerar grandes flutuações, a lei dos grandes números mostra que, com tempo suficiente, as apostas com valor esperado positivo tendem a ser lucrativas. Na nossa próxima aula, vamos continuar o nosso estudo. A gente vai trabalhar com testes de hipóteses. Espero vocês na nossa próxima aula.